já parou para pensar que os sentidos, tato, olfato, visão, paladar e audição, podem interferir na aprendizagem dos bebês? No episódio de hoje, os sentidos e a aprendizagem dos bebês. Você já parou para observar que os sentidos interferem em todas as ações que o bebê tem no cotidiano? Por exemplo, quando tem som muito alto, o bebê fica incomodado. Quando tem objetos muito coloridos, aquilo chama a atenção do bebê. Se você, por exemplo, colocar coisas de odores diferentes, doce, salgado, ou coisas que são normais no cotidiano do bebê, que ele se interessa, que ele está acostumado a comer, aquilo chama a atenção. Então, os sentidos nesse processo faz toda a diferença para a aprendizagem. E sobre isso, nós temos que ter uma concepção muito bem esclarecida, porque a partir do momento que você entende, compreende que os sentidos, como o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição, são meios, caminhos para se desenvolver o bebê, a aprendizagem dele fica muito mais atraente, muito mais significativa e muito mais prazerosa. Quando a gente fala de sentidos, nós estamos falando dessa interação constante que o bebê vai ter com o ambiente que ele está. Então, nós temos que, em primeiro momento, interpretar, ou seja, observar e visualizar qual sentido é mais aguçado no bebê. Há bebês que têm um sentido da audição muito mais aguçado, tem bebês que têm um sentido do tato muito mais aguçado, do olfato muito mais aguçado, da visão, da audição. E isso, do paladar, isso é mais atraente quando a gente fala no processo de aprendizagem. Então, no primeiro momento, identifique qual sentido é mais aguçado no seu bebê e potencialize ele, porque a partir dele a gente pode fazer interação com os outros sentidos. Então, por exemplo, se você percebe que o teu bebê tem uma disponibilidade maior à visão, trabalhe com atividades que atraiam a visão do bebê. Então, materiais coloridos, diversificados, com tamanhos diferentes, com proporções diferentes, para que você possa instigar ele, por exemplo, ao tato. Ou você fazer uma situação de aprendizagem ali que estimule também, por exemplo, o olfato, que você pode colocar materiais que produzem odores diferentes para atrair a atenção do bebê. E nesse processo você pode intensificar esse sentido na intenção de promover a aprendizagem do bebê. Eu falo que quando o bebê está por volta daquela fase que ele começa a pegar tudo, é uma fase essencial para a aprendizagem, porque ali há um estímulo. Lembrando, todo cuidado é necessário nessas fases de estimulação, porque dependendo do que nós oferecemos para o bebê, pode, às vezes, interferir nesse processo de aprendizagem. Então, tome muito cuidado, lembrando sempre, quanto menor o bebê, maior o material. Quanto maior ele for, você pode ir diminuindo o tamanho do material. Precaução é necessidade dentro do processo de aprendizagem. Por quê? A gente não pode correr o risco de traumatizar o bebê ou de criar uma situação ali que deixe ele incomodado ou com medo ou receoso de fazer a nossa atividade. Então, quando a gente fala de sentidos, é sempre essencial saber como vamos trabalhar ele e sempre potencializando e reestruturando aquilo que já existe, ou seja, dando novos sentidos e novos significados para a aprendizagem. É muito importante nesse processo de estimulação dos sentidos que você compreenda que o teu bebê precisa de atividades diversificadas. O que eu quero dizer com isso? Você pode utilizar o mesmo material, mas com ações diferentes, com objetivos diferentes, finalidades diferentes. E nessa troca de objetivos e finalidades, tem que ser desafiador. Nunca menospreze
preze a capacidade de inteligência e de possibilidades que seu bebê tem na atividade que você vai proporcionar para ele. Lembre-se sempre, ele é uma caixinha de surpresas e ele está aberto para receber esses novos desafios. Bebês que não são estimulados a desafios dentro das atividades que a gente propõe, ele não tem a questão da continuidade do interesse, ou seja, ele já tem por natureza própria aquela perca de foco, a perca de interesse. E esse processo, ele é natural. Então, por isso que nós temos que estimular, que incentivar, que desafiar o nosso bebê para essas potencialidades. Então, quando você for apresentar atividades para eles, lembre-se sempre, perceba o que ele já sabe fazer e o que ele ainda não sabe e desafie ele nessa intenção. Para trabalhar atividades que desenvolvam o sentido da visão, nós podemos trabalhar com situações que contenham cores, que contenham proporções, dimensões e formatos diferentes. Isso vai dar ao bebê a dimensão de mundo que ele precisa observar. Para trabalhar atividades com o sentido do tato, nós podemos trabalhar com texturas. Então, macio, áspero, molhado, seco. Esse tipo de atividade potencializa o tato e você sempre tem que pensar que a temperatura também é uma forma de estimulação. Sentido da audição, trabalhar com instrumentos musicais ou sons diferenciados no ambiente, que pode ser natural, que aconteça aí na naturalidade, ou você pode produzir. Sentido do olfato, você pode trabalhar com cheiros, com odores diferentes. E quanto mais variado for, mais fácil. E em contrapartida também, você pode levar para o sentido do paladar, que vai potencializar toda essa dimensão de conceitos e conhecimentos que o nosso bebê vai adquirir dentro desse processo de aprendizagem. Lembre-se sempre, não trabalhe isolado, trabalhe unindo um sentido ao outro, que isso vai dar muito mais possibilidades e vai ampliar toda essa sensação que o bebê tem aí de vontade de aprender as coisas. E lembre-se sempre, desafios, isso é muito importante. Última dica, seja criativo. O teu bebê agradece. Vocês vão perceber que quanto mais criatividade você tiver nas atividades que você proporciona, mais interatividade, mais interesse e mais conhecimento o seu bebê vai adquirir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo episódio. Ó, beijão!